Oi, pessoal, nós estamos no Abril Laranja, mês de conscientização contra maus tratos, e a OAB abre as portas da casa para a gente debater um pouco sobre esse assunto. Estamos com o VET do Mundo, né? E queremos agradecer a sua vinda para um bate-papo conosco. É isso. Ivete, você tem um trabalho muito interessante a respeito dos 5 pilares do bem-estar animal. Eu acho que a gente pode começar falando sobre isso. Sim. Queria primeiro agradecer, né, o convite e vamos falar sobre bem-estar animal, né? Vamos. Primeiro a gente tem que entender que bem-estar animal não é achismo e nem boa vontade. Bem-estar animal é técnico, né? A Organização Mundial do Bem-Estar Animal tem esses parâmetros, né? Eles, um trabalho de muito tempo para trás, acabou que se resumiu a 5 liberdades, né? Que são os parâmetros que a gente tem que seguir para saber se existe ou não bem-estar animal. E eles são livre de fome e sede, livre de doenças, livre do desconforto, livre do medo e principal, eles têm que ser livres para poder ter a sua naturalidade preservada, né? Então, com esses parâmetros de bem-estar animal, a gente consegue olhar para qualquer situação e tecnicamente avaliar e dizer se aquele animal está tendo ou não bem-estar animal. E o bem-estar animal não é só o cãozinho e o gatinho, não. Nós estamos falando de todos os animais, inclusive aqueles que estão cativos, né, em zoológicos, ou até mesmo os animais de De produção. produção. Ivete, a gente fala sobre a relativização das coisas na comissão, nos nossos debates. Por exemplo, a fome não é permitida, né, para os animais ficarem ali no bem-estar. Mas quando o animal vai fazer uma cirurgia, você tem que colocar o animal temporariamente para sofrer com aquilo. Existe um outro momento que esses pilares eles podem ser relativizados ou não? Eu costumo dizer, quando eu estou falando de bem-estar animal, eu faço um questionamento. Nem todos os animais que têm sinal de maus tratos, ele está sendo maltratado. Isso é para poder justamente explicar o que você está falando. Às vezes o animal ele não está se alimentando porque ele está doente. Às vezes o animal ele está com a pele toda ferida por problema crônico. Às vezes o animal está muito caquético, anêmico, enfim, várias sintomatologias clínicas que não necessariamente esse animal está sendo maltratado. Sim, ele tem sinais de maus tratos, mas ele não está sendo maltratado. Então, vai de encontro ao que eu falei. Bem-estar animal é técnico e não achismo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Qual é o seu posicionamento quando chega um animal para ser atendido e você percebe que pode ter havido ali o crime de maus tratos? Eu como médico veterinário, minha primeira preocupação é estabilizar aquele animal. Mais uma vez eu lhe digo, existem casos que realmente aquele animal está sendo maltratado sem orientações. Às vezes o tutor não tem orientação, ou não tem condições, ou enfim, existem várias situações. Quando eu recebo um animal, a minha primeira postura não é o julgamento, e sim o acolhimento e o tratamento. E é assim que eu procedo. Agora, dentro dessa minha consulta, dentro desse meu, do meu sistema de atendimento, eu acabo perguntando, conversando, orientando, tentando entender o que está acontecendo. Eu acho que isso faz parte também do posicionamento do médico veterinário em atendimento. Beth, inclusive, há uma resolução, se me corrija se eu não estiver enganado, né? Que os animais que chegam, que o veterinário detecta que ele está em maus tratos, é um dever dele comunicar às autoridades, algo desse tipo. Olha, eu vou falar de mim, né? Eu primeiro tento acolher, cuidar do animal e tentar negociar, conversar, esclarecer, entendeu? E depois disso, com certeza, se a gente percebe que tem algo a mais ou maus tratos, a gente tem que tentar informar, tem que tentar denunciar, mas graças a Deus, no meu caso, as pessoas me procuram justamente para me resolver o problema. E não eu fui lá e achei esse animal ali, sabe? Normalmente, quem maltrata animais não leva no veterinário, né? Que seja bem claro. Lógico, às vezes o animal chega até você maltratado
mas normalmente quem maltrata animais não vai levar no veterinário, sabe? Ou E, leva quando tá na última instância já, né? exato. E assim, verificando as suas redes sociais, até vi que tem alguns atendimentos a protetores, ONGs. Como é esse seu lado de fazer esse trabalho voluntário? Ó, eu sou um veterinário que eu sou muito conhecido pela minha entrega, né? Pela minha entrega e pelos meus resultados. E eu acho que um diferencial meu como veterinário é que eu sou destemido. Eu vou aonde ninguém quer ir, eu faço o que as pessoas não querem se envolver, e acaba que muitos casos complexos e que as pessoas têm dificuldade ou têm medo de pegar, eu acabo pegando e resolvendo. Então, lógico, muitos casos da proteção animal, com amputação de membro de cavalo, amputação de membro de jumento, que teoricamente seria uma coisa impossível, eu já fiz com bons Uhum. resultados. Animais cortados, animais com tumores grandes, animais com, enfim, uma infinidade de patologias que eu realmente acabo pegando aquilo e tentando resolver. E por isso que as pessoas me conhecem e acabam me indicando muito para esses casos. Ontem mesmo nós, aqui da comissão, estávamos envolvidos numa situação de um potrinho, né, que estava necessitando de um veterinário para, no caso, avaliar e possivelmente eutanasiar. E assim, foi até uma agonia. Na sua opinião, com relação a maus tratos, essas denúncias constantes de maus tratos, o que é que necessitaria, digamos, haver uma camada além da polícia, um veterinário dentro da força de segurança, se bem que nós temos uma perita, né? O que que é necessário haver para, digamos, sanar ou pelo menos atender essa população que faz constante denúncia de maus tratos? Eu acho que o sistema, né, político, né, governamental, ele devia ter ações mais rígidas, né? Até agora, infelizmente, eu escuto mais projetos e falas do que realmente atitudes, né? Eu acho que primeiro é isso, porque quem tem competência para chegar e resolver problemas de maus tratos, né, é a segurança pública. O segundo ponto são veterinários que muitos deles, às vezes, têm medo de opinar. No caso, casos que você vê que tem que ter eutanásia. Tem colegas veterinários que têm medo de exercer a sua função com medo de um cancelamento. Eu, pelo menos, não tenho esse problema. Eu sou muito técnico. Se eu acho que se aquele momento ali exige uma eutanásia, eu faço sem problema nenhum. Lógico que ninguém vai sair eutanasiando qualquer animal por qualquer Uhum. problema. Lógico que não. Mas existe casos que tem que fazer, né? Quando a gente vai pelas 5 liberdades do bem-estar animal, a gente vê que tem animais que aquele momento, aquele animal não é compatível com o bem-estar animal. E é irreversível. Então, com certeza, esse animal ele tem que ser eutanasiado. Eu acho que existe uma dificuldade muito grande é, de quem comanda isso entender certas coisas e botar pessoas realmente competentes para fazer o que tem que ser feito. Na minha vivência, o que eu observo é que às vezes as pessoas preferem prolongar o mal-estar do animal em prol do bem-estar delas, de ter o animal ali sofrendo, mas ainda vivo, presente ao lado, do que dar um fim mais tranquilo, né, para aquele sofrimento que o animal está passando. Só que agora eu quero voltar para o ponto que você citou e eu achei extremamente relevante sobre a parte de educar antes de buscar uma punição na questão dos maus tratos, né? E você, como um dos principais nomes da causa animal aqui, o veterinário, eu acho que mais conhecido no Piauí hoje e mundo, com essa vivência, eu queria entrar no ponto da... Educação. Na verdade, não. Eu quero entrar no ponto do adestramento. O adestramento hoje, quais são os benefícios de você ter um animal adestrado? Vamos partir pelo começo, né? Que nem você está falando. Qual o grande ponto? Se você vai criar um cão, você tem que entender o que é um cão. Se você vai criar um gato, você tem que entender o que é um gato. Se você vai criar um cavalo, você tem que entender o que é um cavalo. E isso com todas as espécies. Esse é o ponto número 1. Falando de cão e gato, primeiro, as pessoas têm que entender o que é um cão
tem que saber como ele entende, da onde ele vem, qual o instinto natural dele, e a partir daí fazer um trabalho de educação e socialização, né? É meio complexo entender e diferenciar adestramento, educação e socialização canina, mas não tem nada de difícil. A gente tem que entender que educação e socialização canina é aquilo que você faz no dia a dia com o animal. É a forma de dar comida, a forma de dar água, a forma de passear, entrar e sair de dentro de um quarto, corrigir o animal quando ele está ali fazendo alguma coisa errada. Então esse é o básico. Ao mesmo tempo que você educa, você socializa ele no ambiente. Você leva ele para passear, para conhecer outras pessoas, conhecer outros animais. E aí a gente está fazendo um trabalho de educação e socialização canina. Quando o animal está bem educado e socializado, a gente parte para o adestramento. Diferente da educação e socialização canina, o adestramento é aquilo que você faz, ensina, que você está incumbindo habilidades no animal. Quer dizer, senta, deita, fica junto. Então é uma segunda etapa. Normalmente, ou quase 100%, um animal que ele não é bem educado e socializado, ele também não vai ter um bom adestramento. Entendeu? Um depende do outro. E eu acho que isso está faltando demais numa educação com os tutores ou aquelas pessoas que estão pensando em ter um animal. Porque se você sabe, entende a importância do bem-estar animal e que a educação e socialização eles são agregados, você vai ver que muita coisa muda, sabe? O problema é que as pessoas elas querem ser mais emoção do que razão, entendeu? E não pode. Cuidar de animal, educar e socializar, bem-estar animal, tudo isso é técnico. E se você não sabe, você tem que buscar profissionais que possam lhe orientar. Se assim é feito com a mãe que vai ter um filho. Você tocou num ponto bem controverso, que é essa questão da razão e emoção. Eu particularmente gostaria de saber, porque quando nós temos um pet em casa, nós fazemos N entrevistas, né, com adestradores que encontramos aí, digamos, no mercado e agora no Instagram. A gente faz entrevista. E qual seria a sua corrente, sua referência no caso do adestramento? É algo mais repressivo? Aquele adestramento de recompensa? Trabalhar com animais em geral, quando você entende a etologia, né, que é o comportamento, os instintos naturais daquele animal, você trabalha em cima disso. Quando você trabalha com o próprio instinto natural do animal, naturalmente ele vai responder aquilo que você ensina. Qual o problema? As pessoas não têm habilidade, não têm técnica e quer fazer. E aí vem o problema, porque se o animal, o instinto natural dele não corresponde àquilo que você está fazendo sem saber, você vai ter problemas. E assim, se treina um cavalo errado, se treina um mula e burros errado, se treina cachorro errado, se educa um gato errado, aves. Então, todos os animais, eles têm suas particularidades. Por isso que é importante, se você quer ter um animal, você entender primeiro sobre aquele animal para poder executar técnicas ou buscar orientações ou pessoas que possam lhe orientar de uma forma correta. E mais uma vez eu falo, educar, socializar, adestrar, bem-estar não é achismo, não é boa vontade, é técnica. Eu tenho uma dúvida para finalizar esse ponto do adestramento. Nós temos um problema muito grande hoje no Piauí, que são a questão dos animais que ficam soltos na rua e atacam pessoas. Esses animais, eles têm que ser adestrados ou uma educação resolve para que eles fiquem mais contidos e respeitem aquele convívio social, tanto com os donos quanto com os vizinhos? Esses cães de rua, lógico que sempre tem a complicação, os de rua, né? Mas eu tenho uma coisa para falar, principalmente dos cães que chamam cães comunitários. O problema, muitas vezes, é porque as pessoas ao redor de certos animais, eles se apresentam como o que cuidam, o que dá comida, o que protege. Mas quando tem um problema, não, o cachorro é de rua, sabe? Eu acho que a gente tem que entender muito bem isso.
Mas o fato é que se pelo menos as pessoas que cuidam desses animais entenderem um pouco mais sobre comportamento, com certeza é muito mais fácil de moldar o comportamento desses cães para poder tirar do lado negativo para colocar do lado positivo, sabe? Então, cachorro não é um computador que vem programado, a gente tem que ensinar. Então, tudo que o animal aprende de bom ou de ruim, quem ensina somos nós. Então, se nós temos mais contato com aquele animal, se nós que somos responsáveis por aquele animal, nós precisamos entender um pouco mais sobre o assunto comportamento, entender o que é bem-estar animal e com certeza você vai ver que a sua atitude em cima daquele animal vai mudar e ir para melhor. Muito bom. Então, na sua. Não, Desculpa, pode falar, doutor. então, na sua visão, por exemplo, protetores independentes, dentro das suas limitações, elas precisam, digamos, se especializar de uma certa maneira no comportamento. Com certeza, doutor. Não adianta você falar mais uma vez eu repetir, não adianta falar de bem-estar animal, de educação e socialização canina, se você não for técnico, se você não entender. Então, você é protetor, se julga protetor, quer ser protetor, você precisa entender sobre cães, sobre gatos, sobre cavalos, sobre bois, sobre aquilo que você está se propondo a cuidar. E o problema é que as pessoas, elas acham que é simples e é fácil, e não é tanto. Não é tanto porque existe o conhecimento por trás. Se você não buscar o conhecimento, você não vai fazer certo. Eu escuto muito, mas fulano gosta. Gostar não resolve. A pessoa tem boa vontade. Boa vontade não resolve. Então, eu acho que a educação, o conhecimento sobre isso, ela tem que ser levada muito a sério. Vete, eu quero reiterar, né? Você é conhecido aqui no Piauí todo como um grande veterinário, principalmente por ter também extrapolado os limites territoriais. Hoje você atende nos Emirados Árabes e eu queria saber como você começou esses atendimentos, essas viagens, como se deu o VET do mundo e o que lhe levou a entrar nesse projeto. Então, no meu Instagram é despretensioso, né? Como às vezes as pessoas brincam que eu sou blogueiro. Não, eu não sou blogueiro, eu sou um profissional que mostra o meu trabalho. E por mostrar meu trabalho, acaba que a internet ela é sem limite, né? Você chega em lugares que você não imagina. Então, a partir do momento que eu passo, né, desde quando eu entro na faculdade, ir para congressos, feiras, começo a viajar e começo a mostrar meu trabalho, acaba chegando em pessoas que acabam se comunicando comigo e quando você está mostrando ali o que você faz e mostrando seus resultados, inevitavelmente isso vai passando e chegando muito longe. E como eu já morei nos Estados Unidos, sou bilíngue, esses povos aí que têm como segunda língua inglês, é muito fácil eu me comunicar e eu acabo me relacionando muito bem e é o que Ganhando o está no mundo, meu né? Instagram. Vete, e passe um pouquinho da sua, já que você andou por esses países todos, nos passe um pouquinho da sua experiência quanto à proteção animal, digamos, população de animais de rua, nesses países onde você já teve, naqueles que você acha, quer dizer, que você viu que é mais Um avançado. comparativo com o Brasil, porque pode também ser Porque o que nós interessa sejamos- para o nosso público é o quê? Esse grande número de animais, digamos, soltos, né? Se reproduzindo descontroladamente. Olha, eu vou dizer uma coisa. A maioria dos países que eu ando é de primeiro mundo, né? Então, praticamente a gente não vê cães, principalmente em ruas. Mas o que me chamou muita atenção foi na Alemanha. Na Alemanha, as pessoas, quando querem cães, até cães mestiços, eles compram, porque literalmente não tem. Eles não têm essa cultura tão grande de criar e muito menos cães nas ruas, sabe? Então, na Alemanha eu vi isso. Nos Estados Unidos eu entrei em ONGs, né? Em sistema de canil para poder aonde vai os cães resgatados e simplesmente vazios, sabe? E eu acho que
nós não vamos ter resultado hoje, mas todo esse movimento de campanhas de castração, conscientização, daqui a alguns anos nós vamos começar a perceber isso. Isso é fato, não tem mais volta. Sabe? Vete, se esses países têm essa escassez, digamos, que você visitou, que achou, digamos, que tem uma proteção consolidada, o que está faltando na sua opinião para fazer aqui no Brasil? Porque se tem essa escassez, por exemplo, na Alemanha, é porque lá houve uma política pública. Sim. Todos esses países, eles se importam muito com o bem-estar animal, né? Esse é o primeiro ponto, né? Então, bem-estar animal é uma delas, livre de doenças. Então, a castração, ela livra cães de muitas doenças, sabe? Por isso que é uma indicação muito forte de castrar seus animais, independente que sejam animais de rua, né? Seus animais domiciliados devem ser castrados para evitar isso. E os animais de ruas, principalmente, campanha de castração. Então, hoje, eles colhem frutos do trabalho que foi feito há alguns anos atrás. E por isso que eu disse que hoje no Brasil, com toda essa conscientização da castração de bem-estar animal, nós já plantamos a semente e com certeza, nem que seja lento como está sendo, mas já é uma semente plantada sobre essa cultura de castração e bem-estar animal, que daqui a uns anos nós vamos colher frutos com resultados que nem países de primeiro mundo, com ONGs vazias e 0 cães nas ruas. Ivete, na comissão nós trabalhamos muito a questão de políticas públicas, porque são só elas capazes de mudar a realidade que nós vivemos, né? A gente tem essa ciência. A gente começou trabalhando o conceito de proteção independente, que até então não era tão debatido no Piauí. A gente trouxe a importância também da distribuição de ração para essas pessoas que cuidam de animais. A gente foi atrás de apoio para influenciar com que as pessoas castrassem seus animais e políticas públicas voltadas para quem não tinha condição de fazer, nós conseguimos. Mas agora, com essa conversa, eu percebo que um outro ponto que deve ser trabalhado também aqui no Piauí é a educação para justamente Com o certeza. adestramento. Porque quando a gente vê um animal com uma focinheira na rua, ele está sendo limitado temporariamente, mas a minha preocupação e quando esse animal foge de casa com o portão aberto, né? Quem garante que esse animal vai ser seguro para a sociedade que está ali do lado de fora do portão da casa dele? Então, eu queria que você falasse sobre como essa questão do adestramento ou da educação dos animais pode ser trabalhado como uma política pública hoje aqui no Piauí, especificamente. Na verdade, isso pode ser trabalhado em qualquer momento, né? Precisa que, vamos supor, vocês da comissão, né? Que antes de conhecer vocês, eu já estava acompanhando, vendo que é um trabalho muito bom esse da comissão e necessário, né? Isso já é uma semente de tudo isso que nós estamos falando. E a partir do momento que a gente implementa isso como um complemento, né? De todo esse trabalho de proteção animal, as pessoas vão acolhendo, vendo os resultados e isso tende só a crescer. Eu acho que o que precisa é começar, entendeu? Bem-estar animal está associado à educação e socialização canina ou adestramento, como você está falando, que quando as pessoas entenderem a importância disso, todo mundo que tiver animal vai querer aprender isso e vai entender como isso é muito importante, né? E facilita no dia a dia. Você tem um cão educado, socializado, talvez adestrado, é mais prazeroso, é muito melhor para o animal, né? O animal que entende o que se quer dele, ele é muito mais relaxado, menos estresse, todo mundo gosta. Você imagina, se você chegar num abrigo e tiver todos os animais educados, socializados e com início de adestramento, acredite, todo mundo quer um cachorrinho desse. Não é à toa que quando a gente vê uma apresentação de um cão em adestramento, todo mundo fica encantado e quer ter alguma coisa parecida. E aquilo ali é muito viável. Só precisa as pessoas entenderem que não é difícil, faz parte do bem-estar animal dos cães, e essa conscientização ela está sendo construída, né? E vocês fazem parte disso, né?
Eu dou até como dica que dentro da comissão tenha um setor onde promova esse tipo de conhecimento para protetores, para pessoas que adotaram cães, de cães de adoção, né, de cães que eram de rua. Eu acho que isso vai fazer muita diferença. Então, nesse caso, você está convidado a passar um pouco da sua experiência, né, para os nossos veterinários, que na comissão nós contamos também com Cerca de veterinário. 20% da nossa comissão é estudante de medicina veterinária ou médicos veterinários formados. E advogados, né, para fazer parte. Sim, não, isso é muito bom, né? Eu acho que o médico veterinário ele tem que estar incluso nisso. Não adianta, na OAB, ter uma comissão dos direitos dos animais e não ter médicos veterinários que sejam responsáveis de alguns direcionamentos que é fundamental do médico veterinário. E assim, podem contar comigo, né? Eu estou aqui para ajudar, eu quero acrescentar, né? Eu quero somar no bem-estar animal, porque isso aí faz bem para todo mundo, né? Nós estamos falando não é só de cão, nós estamos falando de algo mais amplo, né? Nós estamos falando de saúde mental, nós estamos falando de saúde pública, né? Enfim, os animais, eles trazem bem muito, todo mundo já sabe, né? Já está mais que provado que os animais trazem emoções boas para as pessoas. Eu tomara que isso só cresça. Na verdade, é um compartilhamento de, digamos, trazer um pouco da sua experiência, né? Porque cada veterinário nós acreditamos que tem uma corrente de pensamento, né? E cada um respeitando a visão, né, de um e aceitando também e parar para ouvir o que aquele profissional tem a dizer. Mas o bem-estar animal é só um e ele tem que ser aplicado ali em todas as ocasiões. Eu acho que a abordagem de cada veterinário, se respeita o bem-estar animal, tá tudo Sim, com ok, né? certeza, né? Cada veterinário, na verdade, tem uma abordagem diferente, mas o conceito do que é técnico não muda. E o que é Uhum. técnico é técnico. Eu acho que os veterinários eles têm que abrir a cabeça para isso. Os protetores têm que abrir a cabeça para isso, porque assim, só acolher animal e cuidar não vai resolver a vida daquele animal. Às vezes você acolhe da comida, mas não é só isso. Às vezes você tem que pensar no animal como um todo, como ele pensa, o que ele está sentindo, o que ele está passando. Então, se o protetor ou as pessoas que querem adotar os animais não se preocupam com isso, não está fazendo nada diferente para aquele animal, sabe? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que saber o que está fazendo, né? Eu detesto a história do achismo. Ah, eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu quero fazer assim, mas da onde você tirou isso, sabe? E isso está muito forte na cultura. Todo mundo dono das suas razões. Não é bem assim, não. Não é desse jeito. É técnico e se você não sabe, busque quem possa lhe ensinar e aplique. Vete, eu lembrei agora do caso de uma senhora que a gente acompanha através da comissão. Ela tem mais de 100 animais em casa. Até ano passado, nenhum desses animais eram castrados, então eles se multiplicavam de uma forma exponencial. Os primeiros animais castrados dela, inclusive, foram parte de uma ação que a comissão fez para auxiliá-la. A gente levou os animais para castrar, eram 2 cães gigantes, que uma semana antes da castração, inclusive, tinham derrubado ela estava bem machucada, debilitada. Então, quando a gente fala realmente nesses pilares, a gente tem que levar em conta, e percebo mais ainda agora, a questão da ração, a questão da castração, mas também a questão de ensinar esses animais a conviverem melhor com os tutores, com a sociedade, porque eu penso, se daqui 10 anos ela não tiver mais condições físicas para lidar com esses animais, como que fica a própria saúde dela, né? Tanto mental quanto física. Então nós temos que falar sim sobre isso e a gente vai verificar um jeito de conseguir ensinar a sociedade da importância que é a educação e o adestramento também dos animais. Doutora, os cães vieram de matilhas. Dentro da matilha existia hierarquia. Então, se você vê qualquer comunidade de cães selvagens, outros animais que vivem ali numa hierarquia, você vê que são todos organizados. Quer dizer, eles mesmos
respondem ao instinto natural deles em liberdade. Quando você tem vários cães junto, você tem que ser um líder e os cães têm que lhe seguir. Se você não consegue ser líder, se você não entende de comportamento, se você não entende de etologia canina, né, comportamento canino, você não consegue fazer com que esses cães correspondam àquilo que a gente deseja, que é serem equilibrados, que é curar traumas, que é organizar, entendeu? Então, mais uma vez eu digo, bem-estar animal, educação e socialização canina, comportamento canino é técnica, não é achismo. E eu acredito não, eu afirmo, quem tem cães, quem é protetor, quem é veterinário, qualquer pessoa que trabalhe com animais tem que ter conhecimento técnico sobre tudo isso. Eu queria finalizar, talvez eu seja até um pouco polêmica agora, tô com receio, mas é uma dúvida minha e eu tenho certeza que de muitas outras pessoas. A questão da matilha, do instinto, existe alguma questão genética que associa uma raça a ser mais violenta ou propensa a ser violenta, ou isso é um mito? Sim, geneticamente tem cães que têm um drive muito alto. O drive que a gente fala é comportamento, é aquele cão que ele é muito liderança, ele é possessivo, ele é dominador. Qual o problema desses cães? É quando eles estão em mãos erradas, em mãos não técnicas, pessoas que não sabem lidar com isso. Que aí você só aumenta a agressividade, você só aumenta o estresse daquele animal, e isso é um problema. E é onde eu digo, toda hora aparece um cão com desvio de comportamento. Ainda mais em cão de rua ou cães que foram criados junto com outros cães e pela pessoa responsável não saber lidar com esse comportamento, acaba separando o animal ao invés de educar, ou acaba potencializando aquele animal que já tem um potencial negativo muito grande. Mas existe sim, isso pode ser questão genética, pode ser questão ambiental, muitas vezes, ou a maioria das vezes, desses cães domiciliados é questão ambiental e não tem jeito. A gente pode resolver, pode dar uma segunda chance para esse animal, mas por questões técnicas, entendeu? Por isso que eu digo, não adianta fazer de qualquer jeito, não adianta fazer por achismo, não adianta fazer por boa vontade. Você tem que ter técnica, ou então buscar técnicos para poder lhe auxiliar. Então, nós necessitamos, digamos, promover assim um treinamento até que superficial, porque existem pessoas, protetores, que elas não têm, digamos, a condição de contratar um adestrador, né, por conta do grande número de cães que elas abrigam, mas eu acredito que algo superficial, né, para ajudar essas pessoas até a amenizar o problema que elas têm. Porque, Né? Vete, é até importante a gente falar um ponto. Às vezes as protetoras não querem esses animais, às vezes os animais chegam até elas, às vezes o animal é realmente muito agressivo, reativo, e a família diz: olha, não tenho mais condições de ter esse animal, vou jogar ele na rua. E o protetor, ele acaba sendo um depósito mesmo de animais, Doutora, e a você pessoa vai lá e sabe, abandona na frente da casa e o protetor não tem nem como deixar aquele animal ali. eu não sei se vocês sabem, mas o maior motivo de abandono de animais é o comportamento negativo, né? As pessoas têm os cães, como você falou, temperamentais, possessivos, dominantes, que as pessoas não sabem lidar com isso. O primeiro recurso é abandonar, doar, enfim. E isso único exclusivamente por falta de manejo. E tem como você educar um animal que já é adulto, que já tem um tempo grande de vivência de forma mais reativa e agressiva? Com certeza, os animais, eles vivem em matilha. Eles entendem o que é dominância, eles entendem o que é hierarquia, eles entendem o que é ser obediente, entendeu? Você só precisa aplicar técnicas certas, com o conhecimento certo. E com certeza, não é à toa que no Brasil, alguns lugares, inclusive eu tenho grandes amigos meus, que têm projetos em outras cidades, inclusive em outros países, que têm projeto de segunda chance.
onde eles captam esses animais e acabam tentando melhorar ou pelo menos amenizar esse comportamento desses animais para poder esses animais terem uma qualidade de vida melhor. E para finalizar, eu gostaria, porque a doutora também vai agradecer, eu gostaria de agradecer a sua presença e dizer que também vamos trazer pessoas com outras, digamos, visões, né? Porque é importante também, né? E queria agradecer a sua vinda aqui. Você está convidado a vir outras vezes para debatermos outros temas também. Nós podemos até colocar a comissão à disposição para receber dúvidas, perguntas, e a gente pode fazer um segundo momento só para tirar essas dúvidas, porque de fato é muito bom aproveitar alguém que tem uma experiência tão grande, tão vasta, aqui no Piauí, fora do Piauí também, para melhorar esse diálogo sobre a proteção animal, porque acho que nós já chegamos num patamar que a proteção animal não é mais só sobre ração e a tentativa de promover castração, né? A gente precisa de políticas públicas mais efetivas, principalmente para pessoas que não têm condições de arcar com serviços que são, de certa forma, bem mais caros para pessoas que não têm esses valores a dispor assim tão facilmente. Então é isso, agradecer profundamente, sinta-se convidado para qualquer outra oportunidade aqui de estar com a gente Muito na obrigado. comissão, e nós finalizamos por aqui. Você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a comissão, vocês, né, principalmente vocês, mas a comissão toda. Eu estou à disposição, eu acho que isso realmente é um debate válido, né? Eu acho que a gente pode evoluir para muitos projetos. Eu acredito que tudo tem que ter um começo, né? Eu acho que isso aqui, essa conversa, ela é um começo. Eu estou à disposição, quero ajudar e vamos tentar fazer o melhor pelo bem-estar dos animais, né? Já que a gente fala do Abril Laranja, né? Quem sabe no Abril Laranja do próximo ano a gente já não vai mostrar Resultados. frutos de coisas que nós estamos falando agora, né? E eu estou à disposição. E Pode falando contar em Abril comigo. Laranja, eu não sei se posso usar esse espaço, mas vou usar. A Comissão de Proteção e Defesa dos Animais está arrecadando ração. Ano passado nós arrecadamos 1 tonelada e esse ano a nossa previsão é para arrecadar pelo menos 1,5 toneladas. Só Nós quando nós somos estamos- advogados, Isso. mas queremos mais.